vamos chamar aqui para conversar com a gente o relator do PL da quebra de patentes, que é o senador Nelsinho Trade. O Otávio está aqui comigo também. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Queria começar perguntando, então, para o senhor, o que prevê o projeto relatado para o senhor, para além do que o senador Paim colocou? Neste momento de pandemia, teremos as patentes dos medicamentos voltados ao combate da pandemia quebradas ou não? Bom dia, Júlia do Ailib, bom dia, Otávio Guedes, bom dia ao Vinícius Leal, que está aqui pertinho da gente, eu também estou aqui no Senado. Dizer para os telespectadores, bom dia a todos que estão nos acompanhando, que o projeto do senador Paulo Paim, junto com a senadora Cátia Abreu, o senador Espiridião Amin e o senador Otto Alencar, foi compilado num substitutivo. O substitutivo, ele quer dizer que a gente alterou o projeto de um tanto que ele acaba virando um outro, para que nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, com repercussões econômicas da ordem da saúde pública, com a decretação de estado de emergência, o governo federal pode agilizar, desde que ele tenha essa iniciativa, a vinda de produtos a fim de que se possa fazer o enfrentamento dessa terrível doença que está assolando a nossa sociedade. Ou seja, não só vacinas, como também medicamentos para fazer esse enfrentamento. De tal sorte que a gente não quebra a patente, a gente entra na lei de propriedade intelectual para que, a partir desse momento, o governo possa entender que no Brasil conseguimos fazer a replicação desses medicamentos e vacinas e, a partir daí, chamar esses que são detentores das patentes, das propriedades intelectuais, para que eles possam agilizar essa liberação. Senador, é o Otávio Guedes, o assunto é árido, né? Tem conceitos como patente, propriedade intelectual, e aí eu gostaria que o senhor explicasse um terceiro conceito que não fica claro para mim. Tanto a vacina, principalmente aqui da AstraZeneca, na Fiocruz, para ficar num exemplo só, o acordo feito inclui transferência de tecnologia. Então, quando você transfere tecnologia, ou seja, você aprende a fazer a vacina aqui, não teria necessidade dessa quebra de patente ou discussão sobre propriedade intelectual. Eu queria que você organizasse aí minha ideia. Bem, a questão da patente é a marca para o telespectador entender. E a questão que nós estamos entrando é da propriedade intelectual, ou seja, seria o genérico da marca original. A partir do momento que nós estamos convivendo com essa terrível doença e, pelo andar da carruagem, nós deveremos conviver mais com ela, porque a gente está observando picos, epicentros em vários locais do mundo, com desdobramentos de variantes, e para esse enfrentamento todo, a gente tem que montar alternativas para que o Brasil possa dar uma resposta para essa situação que nós estamos vivenciando. Ou seja, quem vai definir o que se consegue replicar no Brasil são aqueles institutos, aqueles laboratórios que habitualmente lidam com isso, como no caso, os mais conhecidos, o Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Ataúfo de Paiva, porque de nada adianta a gente quebrar uma patente, e nós estamos dialogando também com a Anvisa nesse substitutivo, porque também de nada adianta a gente entrar na propriedade intelectual, garantir uma licença compulsória, se não for essa droga, esse medicamento aprovado pelos nossos órgãos competentes. Além disso, como uma vez você bem explicou, a vacina, para ela poder ser replicada e reproduzida aqui no Brasil, ela precisa do insumo, que seria, vamos dizer, você vai fazer um bolo, a farinha do bolo. Se nós não tivermos condições de
com essa farinha do bolo na nossa mão, fazer o bolo, porque não temos forno apropriado, de nada adianta entrar nessa questão. Então, há que se ter aí um entrosamento perfeito entre o órgão executor, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, os institutos que produzem a vacina, para dizer o seguinte: não, essa nova droga que faz esse enfrentamento da Covid, nós conseguimos replicar aqui. Basta a gente trazer a propriedade intelectual que a gente consegue replicar isso aqui. Para eu poder navegar nesse substitutivo, eu não pude entrar nas questões de relações internacionais que o Brasil pactuou com a Organização Mundial do Comércio. Eu saio dessa seara porque uma lei, através do Poder Legislativo, ela não tem a competência para interferir nessa questão, mas eu trago para uma mesa, diante da situação que nós estamos vivendo, o Brasil está tendo 3 a 5 mil mortos por dia, a necessidade de nós podermos agilizar a fabricação de vacinas no nosso país, a fabricação de medicamentos. Além do que, nós vamos botar pressão numa seara que há mais de 30 anos está um pouco abandonada no nosso país, que é a questão da produção dos nossos insumos. A gente sempre teve essa expertise e de 3 décadas para trás isso foi atrofiando, a ponto da gente ter que ir lá na Índia conseguir insumos para fazer a vacina da tuberculose, insumos para poder organizar essa questão da vacina da Coronavac, da AstraZeneca, e o Brasil sempre foi um expert reconhecidamente a nível internacional nessa questão. Ou seja, daqui para frente, o governo, a ação de um governo vai ter que dar uma atenção especial para essa questão que já foi alertada por inúmeros especialistas que sentou nessa bancada. Senador, vamos lá. Eu fiquei um pouco confusa aqui, eu não sei se o Otávio entendeu também, o senhor tem feito um esforço para ser claro, mas o tema de fato é muito técnico e ao mesmo tempo é muito importante, né? Porque trata-se de vacina e remédio. Vamos ver se eu entendi, senador, vamos lá. O que o senhor está falando é o seguinte: não tem quebra de patente, o que tem é usar um poder que já é conferido a órgãos ligados ao executivo, o senhor citou, por exemplo, o caso do Butantan, para esses órgãos falarem, esse remédio pode ser replicado. Replicado significa ser reproduzido, quer dizer, pegar a fórmula do bolo que foi feito por um laboratório, o Butantan ou outro órgão vai lá e fala, olha, essa fórmula do bolo pode ser feita. Pelo que eu entendi, então deve ser isso. Se for isso, senador, como é que vai funcionar na prática se existem os acordos internacionais e o Brasil está posicionado contra essa quebra da fórmula do bolo nos acordos internacionais? Como é que na prática isso que vocês estão fazendo vai acontecer? Veja bem, a hora que esse projeto estava sendo estudado, 4 ministérios produziram uma carta aberta que, junto com a Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Nova Zelândia, Noruega e Turquia, o Brasil apoia a iniciativa de engajamento imediato na Organização Mundial do Comércio para ampliação da produção e distribuição de vacinas. Ou seja, os próprios órgãos governamentais acabaram por aumentar a temperatura na confecção desse substitutivo. E aí eu digo para você o seguinte, há que se ter, nesse instante em que nós estamos vivendo, uma sensibilidade apurada diante de tudo que nós estamos passando. É lógico que, a partir do momento que isso estiver disponível legalmente para que o governo possa agir, e a gente vai fiscalizar, vai estimular, vai procurar saber junto ao Oswaldo Cruz, a Butantan, a Fundação Ataúfo de Paiva, se, por exemplo, essa droga nova antirretroviral, Remdesivir, o Brasil consegue replicar isso aí? Consegue. A gente está vendo que isso pode ser benéfico em algumas questões para o enfrentamento da Covid? Pode ser benéfico. Então, vamos trazer
os insumos para cá, para a gente poder replicar com mais agilidade e distribuir isso mais para quem estiver precisando. Na nossa oitiva que a gente fez, o que a gente observou? Os países desenvolvidos, porque, olha, eu ouvi Estados Unidos, eu ouvi Rússia, eu ouvi China, eu ouvi Índia, eu ouvi África do Sul, ouvi o chanceler brasileiro. A gente observa que esses países mais desenvolvidos, eles são repelentes a essa ideia. Já os que estão em desenvolvimento, sofrendo, com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, me arruma aqui uma dose para aplicar na minha população, eles são altamente favoráveis. Então, entre aqueles que têm o poder, que estão ali vacinando quase 60% da sua população, e nós aqui com uma fila mendigando, pelo amor de Deus, me arrumem mais vacinas, nós temos que achar um caminho sob o ponto de vista do bem da saúde pública para a gente poder dar uma resposta a essa questão. Senador, peço paciência mais uma vez e para ver se eu entendi a questão. Vamos lá. Tem o bolo da vovó Coronavac, né? E aí, para você usar, o senhor diz que a patente é a marca. Ou seja, se eu usar o nome vovó Coronavac, eu tenho que pagar, pedir autorização para o laboratório. Propriedade intelectual é a receita do bolo, é como faz aquele bolo. Só que a minha dúvida é o seguinte, para fazer o bolo... Aí vamos o seguinte, olha, com essa lei aprovada, a gente vai fazer o bolo, sei lá, da vovó do Brasil, não precisa mais usar Coronavac. E a gente já sabe a receita. Mas como é que a gente vai fazer o bolo se a farinha vem lá de fora? A gente vai aprender a fazer a farinha ou o laboratório vai ser obrigado a nos ensinar a fazer a farinha? Esse foi um dos questionamentos que me fizeram na hora que eu fiz as visitas aos países assim mais poderosos. Ocorre que essa lei nossa possibilita a regulamentação através do Executivo, que vai propor uma lista para dar agilidade à licença compulsória daquilo que interessa ao Brasil. Ou seja, o Executivo vai ter que ter no seu radar que o Oswaldo Cruz consegue fazer o bolo da Coronavac e que o Butantan também. Basta ter a farinha desse bolo. Nós vamos chamar os detentores dessa patente, dessa propriedade intelectual, para sentar numa mesa e eles têm 30 dias, isso está dentro do escopo da lei, para poder, de uma forma compulsória, passar para nós replicarmos aquilo que eles estão fazendo lá. Se eles assim não o fizerem, tem também dispositivos dentro desse substitutivo que tacitamente obriga a que essa situação venha ao controle do Ministério da Saúde do Brasil. Qual que é o mérito e o intuito de toda essa situação? Nós temos que dar agilidade para que o nosso país possa ter condições de replicar aquilo que está dando certo, como vacinas sendo aplicadas, medicamentos sendo utilizados para o combate da coronavírus. Cada dia a gente observa, a gente tem aprendido com essa doença, o surgimento de novos medicamentos para esse enfrentamento. E esse projeto, ele não especifica esse ou aquele. Ele deixa um guarda-chuva para que a gente possa, desde que o nosso país consiga replicar a receita, dar condições para que isso possa ser feito e, com isso, ofertar agilidade e quantidade para o enfrentamento da pandemia através de vacinas e ou medicamentos. Tá certo, senador. Projeto que vai ser analisado pelo plenário do Senado hoje, né? É o plenário mesmo, sim, né, senador? Aproveito para colocar... Vai ser hoje o primeiro item da ordem do dia, às 4 horas da tarde.